Vida, mais uma vez, traz um assunto para mudar a sua visão do mundo para melhor. Hoje com um tema que muitas pessoas acham chato, mas é de suma importância. Vamos falar sobre política. Para isso, Israel Belo de Azevedo traz um doutor em Ciências Políticas, Valdemar Figueiredo. Além disso, não podemos deixar de ver o quadro Loucos por Viagens e o informativo da Junta de Missões Mundiais. A pergunta da semana é: na sua opinião, o que é ser um bom cidadão? Vamos às ruas com Juliano Jacoba ver o que o povo fala sobre isso. Hoje no quadro O Povo Fala, queremos saber como é ser um bom cidadão. Ser um bom cidadão, amar o próximo como a si mesmo, acho que é muito importante. É tanta coisa, meu filho, é ajudar, ser honesto, prestar, assim, solidariedade. Ser um bom cidadão consiste em cumprir todos os deveres e direitos dessa cidadania. Os nossos deveres incluem desde a gente cuidar da nossa cidade, como jogar lixo na lixeira, não no chão. Nós temos que cuidar, porque quem faz esse Brasil somos nós, e não os outros. E um bom cidadão, ele tem que cuidar para que o Brasil continue sendo bom e melhore cada vez mais. Há uma pergunta também que é importante nesse tema da leitura da Bíblia. Por que ler a Bíblia? Nós temos perguntas sobre o sentido da vida, o que fazemos aqui neste mundo, o que é ser feliz, por que as pessoas sofrem, por que há tanta injustiça, por exemplo. Pois eu quero lhe dizer que se você tem essas perguntas ou outras, você deve ler a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia nos oferece respostas às perguntas mais profundas da Bíblia. Mas, sobretudo, a Bíblia nos apresenta respostas sobre a nossa necessidade profunda de amor. Sabe de uma coisa? A minha tese sobre a vida é que todos nós, eu e você, queremos ser amados. Não só queremos ser amados, mas nós precisamos de demonstrações de que somos amados. E a Bíblia é exatamente esse livro que nos mostra precisamente que nós somos amados por Deus. Eu quero dar então alguns motivos pelos quais, nesse contexto, você deve ler a Bíblia. Primeiro, a Bíblia nos mostra que a verdade está acessível ao ser humano. Por exemplo, nós lemos claramente isso na própria Bíblia, quando ela diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, nós temos acesso à verdade. Nós podemos conhecer a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Segundo lugar, a Bíblia também nos mostra que nós podemos conhecer a Deus. Deus não é um ser distante, que não possamos conhecer, que não possamos ter com Ele um relacionamento, que não possamos escrever uma história junto com Ele. Jesus, por exemplo, disse o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nós podemos nos comunicar com Deus. Terceiro lugar, terceira razão, terceiro motivo pelo qual devemos ler a Bíblia é que a Bíblia nos mostra a essência da história do amor. Isto é, por que você ama? Por que você é amado? Porque Deus nos ama. É o que a Bíblia diz. Nós amamos porque Ele, isto é, Deus, nos amou primeiro. A minha resposta é amor, mas é a resposta ao amor de Deus. Quarta razão pela qual nós devemos ler a Bíblia.
porque a Bíblia nos mostra como nós podemos encontrar a liberdade. Ela diz o seguinte: se, pois, o Filho, isto é, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia, portanto, deixa muito evidente que a liberdade vem do perdão. Jesus nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, pelo que então devemos dar a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e que você possa dizer amém. Portanto, 4 razões para você ler a Bíblia, que tocam na essência da sua própria vida. Então, se você quer ter respostas que satisfaçam, respostas que já acalentaram a alma de tantas pessoas ao redor da história, você pode ler a Bíblia e vai encontrar ali as respostas. Talvez você precise sentir-se alguém amado por Deus, pois a Bíblia é exatamente isto, a história do amor de Deus por você. Leia a Bíblia, você será muito mais feliz. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o maior brasileiro de todos os tempos? Entre os participantes, sortearemos o livro Ação da Igreja na Cidade, de Ariovaldo Ramos, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida com você, mais uma vez, com entrevista para mudar a sua visão do mundo para melhor, é claro. Hoje, nosso tema é política. Você vai dizer, política? Não, detesto política. Não confunda as coisas, talvez você deteste os políticos. Aí estamos todos juntos nesta. Então eu convidei para estar conosco hoje um cientista político, Valdemar Figueiredo. Bem-vindo aqui ao nosso Convite à Vida, Valdemar. Agradeço, privilégio estar aqui com você. Valdemar é doutor em ciência política, entende tudo sobre esse assunto. Eu vou lhe perguntar logo o seguinte. Quando eu era menino, tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, depois OSPB também. Você não acha que faz falta algo disso para estimular o civismo na criançada, na juventude brasileira? O debate para a cidadania, a respeito da cidadania, é sempre bem-vindo e faz falta sempre, não é? Agora, quando se refere ao decreto de 1969, que estabelece o que deveria ser discutido como civismo, é problemático, né? O momento era um momento conturbado, era um momento de exceção democrática, e, portanto, eu acho que sempre o debate político é bem-vindo, é necessário, né? Faz parte da formação de qualquer criança, jovem, adulto, e faz falta, portanto, o debate, né? Mas isso pode ser discutido em outras disciplinas, no dia a dia da educação escolar, universitária. Esse é um tema necessário. Mas você acha que mesmo sendo por um decreto, lá na classe, o professor não subvertia um pouquinho a coisa e havia um debate? Algumas experiências positivas. O debate, quando estabelecido em sala de aula, não havia um controle total do que pode se estabelecer, o que deve ser em termos de ementa, disciplina, os temas debatidos. Agora, o encaminhamento, algumas experiências, imagino, podem ter sido ricas, né?
Agora, já que falamos do movimento militar, tinha um lema lá interessante, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Agora temos visto aí no Campeonato Brasileiro que se executa o hino nacional, se canta o hino nacional. Você acha que isso é válido, esse tipo de esforço para a gente ter essa visão mais cívica? Você acha que falta de novo uma frase como Brasil, ame ou deixe-o? Novamente, dentro de um contexto bem demarcado, bem estabelecido, o Brasil ame ou deixe-o, perde o sentido hoje, na atualidade. Na verdade, nós estamos hoje assistindo aqueles que década de 70, 60, 70, 80, que saíram do Brasil à procura de melhores condições de trabalho, instabilidade econômica e política no Brasil, e nós estamos assistindo famílias e muitos que foram retornando. Isso porque temos muito por fazer, mas temos estabilidade. Temos estabilidade, comparando com a década de 80, estabilidade política, as instituições democráticas estão funcionando, não é? Precisamos de reformas, melhorias, sim, mas elas funcionam, não é? Temos aí uma instabilidade econômica em relação à década de 80, gritante, não é? As pessoas, os empresários, as famílias podem estabelecer um mínimo de planejamento, coisa que antes era muito problemático. Então eu imagino que agora a gente tem um lema de Brasil, vamos construí-lo, vamos participar desse momento, não apenas no nível individual, mas em termos de coletividade de nação. Você não acha que no Brasil tem críticos demais? Vou dar um exemplo, né? O tomate foi lá um preço elevadíssimo, 5, 6 reais. Ontem eu passei num hortifruti, como se fala aqui no Rio de Janeiro, num mercado de legumes e frutas, o tomate estava a 78 centavos. Não é notícia, mas o tomate a 5 reais. Parece que nós temos uma coisa em criticar do que dizer, isso foi bom, eu vou reconhecer que isso está bom para o Brasil. Existe essa consciência excessivamente crítica ou a nossa consciência ainda é passiva excessivamente? Como é que você avalia esses dois pontos? Em relação à política, o que eu tenho muito refletido, pensado, é uma certa criminalização. Parece que a política, em termos de seção do jornal, é a seção policial. Então, é relacionado política a crime ou as pessoas que estão fazendo ou discutindo política é como se elas tivessem uma segunda intenção não declarada. Sempre. E perversa, sempre. Então, a política, ao contrário do que pensavam os gregos, a busca pelo bem comum, a coletividade, a coisa pública, né? E participar da coisa pública não apenas para si, mas para a coletividade. Ou seja, esses princípios, né, que são os princípios fundantes de uma política, e aí a gente pensa na questão republicana, em todas as questões que são bonitas, né, que não são utópicas, que não são fora do mundo, mas são necessárias. E quando hoje a gente pensa e fala de política, tem essa criminalização, né? Eu também não estou aqui tentando pintar um mundo idílico, o Éden, nada disso. Temos muito por fazer e temos sim, né? Atos, posturas que precisam ser condenadas, temos pessoas que participam da vida pública de uma forma mal intencionada. Agora, os que estão muito incomodados, que parece que somos todos, precisamos ter uma participação mais ativa, né? E que não precisa ser tão somente partidária. A atitude política, a postura política, a participação cidadã não passa apenas pelo partido, passa também pelo partido político. No caso do condomínio, por exemplo, né? Pois é. Boa parte de nós aqui, você talvez também como eu, a gente mora em condomínios. Mas para achar um síndico, não é? A gente não participa às vezes da vida ali, parece que a gente tem prazer em só reclamar, né? Alguém falava, um político já falava da fracassomania, parece que nós temos medo de de colocar nossa própria cara, né? Não só da dimensão crítica, né? Um pouco disso. Sem dúvida, essa política do cotidiano, né? Essa política dos pequenos atos necessários. Uma outra questão que nós podemos pensar, será que a sociedade é melhor do que o parlamento?
Será que essa a é a questão, ética né? do cotidiano, o dia a dia, os que estão muito incomodados são melhores do que os seus Ou representantes? seja, eu que corrompo o guardinha da esquina, Pois sou melhor do que o pois político que leva uma propina? Então tem esse grito geral, tem uma inconformação, tem uma questão da sociedade que precisa ser discutida, não é? E essa questão da política, essa questão do cotidiano, do sindicato, da participação das pessoas nas decisões que são coletivas, elas precisam ser discutidas. Mas e eu quero falar com repensadas. você sobre os símbolos nacionais. Por exemplo, nos Estados Unidos você pode pegar o seu tênis e colocar o símbolo da bandeira americana, né? O hino, você pode fazer um monte de arranjo. A bandeira, você pode entrar de qualquer maneira, colocar em qualquer lugar. No Brasil é um pouco diferente, mas eu quero que você fale sobre isso em nosso próximo bloco, por favor. E espero você para falarmos sobre hino nacional, no sapato, na cueca. Vamos falar um pouquinho sobre os símbolos nacionais e ampliar um pouquinho sobre corrupção no Brasil, que é um assunto terrível. E queremos contar com você, então. Esperamos. Convite à Vida volta já. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o maior brasileiro de todos os tempos? Entre os participantes, sortearemos o livro Ação da Igreja na Cidade, de Ariovaldo Ramos, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Estamos de volta com o Convite à Vida, hoje entrevistando o cientista político Valdemar Figueiredo. Valdemar, quanto aos símbolos, eu me recordo com ternura até, fiz uma longa viagem pelos Estados Unidos de carro uma certa ocasião, e nas fazendas eu vi as bandeiras nacionais tremulando sobre aquelas casas, e no Brasil bandeira nacional só quando joga a seleção de futebol. O que nós fizemos com os símbolos, com o hino? O hino você não pode fazer um improviso, não pode fazer um arranjo. Essa sacralização dos símbolos acaba gerando menos civismo ou mais civismo? É uma questão complicada de analisar, tratando-se de uma relação comparativa, não é? Agora, simplesmente aqui algumas ideias, uma conversa que a gente pode direcionar. O contexto dos Estados Unidos, né, no século passado, século XX, torna-se uma superpotência mundial, a superpotência mundial, passa pelos conflitos, pelas guerras, em outros momentos a possibilidade da guerra. Então, diversos eventos, isso sem contar a indústria de entretenimento, em diversos momentos essa nação esteve diante de uma necessidade de afirmar identidade, de ter orgulho da sua identidade, de fazer menção à sua história. Então tem todo um contexto de glorificação, né, desse nacionalismo, para alguns até exacerbado, né? Exagerado. Enfim, tem aquelas cenas de Hollywood, dos filmes, né? Aquela coisa bonita, ufanista, enfim. Tem essa questão. Por outro lado, nós temos aqui no Brasil, no século passado,
vamos até voltar, né? Temos um processo de colonização, uma colônia de exploração. Temos depois um momento no século passado em que uma elite agrária, não é, toma o público como seu e, portanto, uma classe média também depois, posteriormente, um pouco que envergonhada desses símbolos nacionais e muito relacionada ao estrangeiro. Já foi a França, depois Estados Unidos, e o que era nosso, de uma maneira meio envergonhada, tacanha, aquela coisa ali tímida, né? E eu acho que, não vou dizer que essas são as causas, mas em termos comparativos, o século passado, sem falar também, não é, as questões econômicas, a instabilidade econômica, as dívidas, a dívida externa que durante muito tempo assustou, assombrou. Me lembro, 120 bilhões, né? Então, eu acho que essa postura envergonhada desse nacionalismo também tem muito a ver com essas questões. Ou seja, não é? o Brasil nunca foi um país do qual a gente poderia se orgulhar. Não, eu diria que nós deveríamos nos orgulhar, nós deveríamos afirmar a nossa identidade, nós deveríamos e devemos, e hoje eu acho que está bem melhor, termos muito orgulho da nossa especificidade, né? E, portanto, essa afirmação pode ocorrer através de outros símbolos, né? Mas esse desejo de ser e mostrar que é brasileiro, e até hoje fala-se muito, né, dessa identidade muito celebrada internacionalmente, que o brasileiro é um povo fraterno, alegre, feliz, receptivo. Então, eu acho que essa questão dos símbolos, nós podemos representar esse orgulho nacional através de muitos outros símbolos, não apenas o símbolo da bandeira. O símbolo da bandeira também, mas... E o hino nacional, você acha legal cantar antes dos grandes jogos e tal, Botafogo e algum outro time? Melhor ainda quando o hino nacional no início do jogo e o cântico do Flamengo no fim do jogo, né, posteriormente. Aí é o cenário perfeito e a festa perfeita. Eu só queria lhe lembrar que esse programa é nacional. Sim. Portanto, falar de um time local... Não é local. Não é? Eu fui do Botafogo, eu estou falando de um time nacional. Mas eu estou falando de um time nacional. Então, acho que vamos voltar aqui para a política, acho que é um pouco melhor, não é? Então, a minha pergunta é a seguinte. Nesse contexto, então, nós temos aqueles que, de certo modo, são a elite, que são os políticos, não é? Por que eles são tão desacreditados? Eles realmente merecem levar toda a responsabilidade pelas nossas dificuldades, nossas mazelas, pela corrupção no Brasil? Eu falava um pouco sobre isso no bloco anterior, não é? O quanto que a política está na seção policial e é criminalizada, e eu não quero absolver de forma alguma quem quer que seja. Agora, temos outros tópicos, outros temas e a necessidade também de afirmarmos a política como algo necessário, né? Agora mesmo nas questões das manifestações dos jovens pelo país inteiro, quando desacreditamos de uma vez por todas as instituições políticas e todos os agentes políticos, eu não acho que essa seja uma postura adequada, né? Acho que é uma necessidade de manifestar, não é? Decepção, chateação por diversas situações que ocorrem no país. Agora, de uma vez por todas, desacreditarmos o exercício da política, eu acho algo extremamente perigoso, aí sim, não é? Abrindo oportunidades para diversos extremismos que certamente ninguém gostaria. A questão da corrupção na política, ela é real, ela é sistêmica, ela está estruturada. Agora, penso que temos avançado no país, temos instituições de controle que estão tentando se afirmar. O próprio cidadão, ele está ciente dos seus direitos e, portanto, deve crescer nesse cenário como ator político também, não apenas aquele que exerce o mandato. Portanto, tem um historiador que diz que a cidadania no Brasil não anda só para frente, não anda rápido. Ela às vezes vai de lado, ela às vezes recua,
Mas se formos estudar a história do país, a história política, nós observamos, como diz José Murilo, que temos tido avanços, melhores e, portanto, não é para desistirmos da vida pública. E você acha que essa ideia muito disseminada ultimamente de uma democracia direta, uma democracia das ruas, digamos assim, que isso de fato constrói novas situações para o país? A democracia é participação, e não apenas a participação delegada, a participação direta. Então vejo como positivo que pessoas que antes estavam muito distantes, né, dessas manifestações públicas, agora se sintam convidadas e aceitem o convite, né, para essa participação. Então, faz parte da democracia a participação. Não vejo... E outra coisa também, como a política é criminalizada. Numa manifestação de milhares de pessoas, geralmente o protagonismo que a mídia estabelece é o protagonismo daqueles que são destoantes, daqueles que se excederam, daqueles que chamam a violência como linguagem. Mas milhares de pessoas estão ali numa outra postura. Mas a necessidade de criminalizar essa participação é dar esse tipo de protagonismo, que é muito temerário isso. É uma certa cultura do pessimismo, do quanto pior, melhor. Exato. Também. E aí a percepção da corrupção, a percepção negativa da política, ela é bastante intensificada. Isso é muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Em todos os sentidos, né? Exatamente. Bom, nós tivemos no Brasil, mês aí de junho, julho passado, várias manifestações, e vamos continuar essa conversa, vamos trazer aqui quem participou também, quem foi para as ruas. Okay. Então, eu quero que você converse com quem participou e eu acho que vai ser muito bom. E você também vai gostar, eu estou certo. Então fique conosco e voltamos já com mais uma parte dessa entrevista falando sobre política, políticos e um Brasil que nós queremos ver novo e melhor. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o maior brasileiro de todos os tempos? Entre os participantes, sortearemos o livro Ação da Igreja na Cidade, de Ariovaldo Ramos, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Estamos de volta com uma entrevista aqui no Convite à Vida. Obrigado por sua participação até este momento. Trouxemos agora para falar sobre manifestações, sobre política, corrupção, políticos, dois jovens que têm uma visão, quem sabe, diferente do nosso cientista político Valdemar Figueiredo. Então, Valdemar, agora é hora da verdade, não é? Estou aqui então com o Rafael Godoy, que é secundarista, tem ativamente participado das manifestações que ocorreram no Brasil no final do primeiro semestre. A Natália, que é estudante de serviço social, que é uma profissão, não é? Uma área de estudos que está sempre envolvida com essa questão da participação popular, política. Então, Rafael, como é que... Bem-vindo primeiramente aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Natália. Obrigada, agradeço. Então, Rafael, o que levou você a participar desse tipo de manifestação que sacudiu aí o nosso país? Olha, acho que é aquele incômodo da forma que as coisas estavam. Sempre fui muito incomodado com isso
E na primeira oportunidade que eu tive de participar, eu participei e não saí mais. E qual foi a primeira oportunidade? Eu participei numa marcha no 7 de setembro, pelo Dia do Basta, um movimento... Que ano foi isso? 2012. 2012. É um movimento que luta especificamente contra a corrupção. Contra as formas de combater o incentivo de lei, de prevenir. Foi por esse movimento, muito bom. E aí você não parou mais? Aí não parei mais. Por que não parou mais? Porque eu vi que é meu meio, eu sempre fui muito indignado. E lá eu consegui mostrar isso, e mostrar para todo mundo, e reivindicar também. E comecei a participar mais ativamente desse movimento, e fui conhecendo mais gente também, várias centrais, sindicatos, coletivos, e a partir daí foi só aumentando, e a luta você vai ver que é cada vez maior, cada vez tem um motivo maior e não para. E você acha que o Brasil tem jeito? Eu acho que tem jeito. Acho que tudo tem jeito. É isso que me motiva também, que me leva a lutar, porque se eu não tivesse esperança, eu não estaria fazendo isso. Então, enquanto tiver esperança, eu vou estar lá. E você, Natália, você acha que o Brasil tem jeito ou vai de mal a pior mesmo? Tem jeito, eu tenho esperança. Tenho esperança em Deus, pela nossa nação, sabe? Mas quanto às manifestações, eu queria dizer só uma coisa. Eu não participei, a minha vontade foi enorme de participar. Eu acompanhava na televisão, ficava até meia-noite passando as manifestações, ficava observando. Também sempre perguntava para o Rafael no domingo, Rafael, como é que foi a manifestação de tal dia, enfim. Mas eu não participei. Por quê? Por quê? Pela violência, mas não por mim, meus pais. E acredito que muitos jovens também não foram participar, principalmente meninas, devido à violência que foi mostrada na mídia, né? Meu irmão participou de uma que ele falou que durante as primeiras horas foi tranquilo, foi bem pacífico, tinha rodinhas de música tocando, enfim. E a manifestação foi seguindo e depois teve uns atos de vandalismo e violência. E a gente vendo na televisão, acompanhando, naquele dia mesmo, eu falei, irmão, foi desse jeito mesmo? E ele falou, não, no final foi, mas no início, nas primeiras horas, não foi assim. Então eu deixei de participar pela violência, pela preocupação dos pais, dos meus pais, e muitos jovens também acredito que não participaram por isso, pelo que foi mostrado mesmo, desse vandalismo excessivo, né, dessa pequena parte de manifestantes que fizeram da manifestação. Mas o Valdemar falou que também, vamos dizer, houve um excesso também dos meios de comunicação em mostrar essas coisas, criminalizando o evento também. Será que você também não foi levada a achar que estava geral a violência e por isso não foi? Como é que você avalia, então, os meios de comunicação? Então, da minha parte, não foi. Mas dos meus pais, a quem eu devo obedecer, foi. E acredito que muitos jovens também não foram por causa disso. Não, filha, você não vai, porque tem vândalos lá, né? E você vai acabar se envolvendo, tá no meio e vai acabar participando. Então foi nesse sentido mesmo. Da minha parte não, porque eu conheci pessoas que participavam, né? Seus colegas? Isso entra. Na faculdade, nossa, todo mundo. Geral. Acho que eu fui a única. Isso entra numa questão que é até uma das pautas do movimento aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a partir do momento que começou, desde o ano passado, até a partir da manifestação pelo preço das passagens, foi criado um fórum popular, que é o Fórum de Lutas, até tem o nome Contra o Aumento da Passagem. E lá a gente tem as plenárias, onde quem quiser participar, participa e tem voz ativa, propõe pautas, formas de agir e é tudo votado. Então, uma das pautas hoje que nós temos é a luta contra essa criminalização do movimento. Porque foram horas de manifestações, tudo muito lindo e é um momento que é um grupo que é sempre o mesmo, são sempre as mesmas pessoas, isso quando não é infiltrado da PM, que a gente tem vídeo que documenta isso, que afirma como prova de que existe essa infiltração também, e a mídia só mostra isso, e criminaliza nossos manifestantes. Então militantes de partido são perseguidos. Eu não sou de partido nenhum, apesar de ser da esquerda, mas tem muitos que são meus amigos lá e
são criminalizados, são taxados como vândalos, são presos e são desrespeitados. E essa é uma luta também. E várias pessoas não participam por conta disso. Inclusive eu passei por um problema com os meus pais, porque em certo dia, numa manifestação, foi quando começou a crescer, e começou ano passado, eu vi na primeira manifestação com 150 pessoas em frente à prefeitura, e uma que estava esperando 100 mil pessoas. Meu pai não quis deixar eu ir por causa da violência que tinha tido na última. E eu ia agora, e acabou que eu fui desobedecendo a ele. Deixei uma carta gigante para ele e para minha mãe, era aniversário da minha mãe, explicando que eu estava muito triste porque eu estava desobedecendo, que eu não queria, mas eu não podia deixar de ver isso com os meus olhos. E depois disso até a gente sentou, tivemos uma conversa muito séria, mas eles entenderam também que isso está dentro de mim e que deram um apoio, deram a bênção para mim, ao mesmo tempo que pediu cuidado, certo, e aquele bom senso que quando disser não, é não de verdade. Mas por causa dessa criminalização. Valdemar, como é que você então percebe esse desejo tão latente na juventude? Com esperança? Eu acho extremamente positivo, né? Ao início de um curso que eu dei sobre filosofia política, nós falávamos sobre esta geração de jovens agora, que para alguns estava sofrendo de falta de horizonte adversário, ou seja, não tinham por que lutar ou contra quem lutar. E agora identificamos uma juventude, né, que está ciosa das suas possibilidades, né, que estabeleceu uma pauta de discussão no país, o que não é pouco, né, e, portanto, extremamente positivo. Quer dizer, não está estruturada, não está organizada, ainda existem muitas demandas e muitas necessidades, mas o fato da conscientização, da participação coletiva e da esperança de que o Brasil tem jeito, e que são atores políticos, poxa, eu acho fundamental. Esses são os protagonistas, não são os vândalos. Esses merecem luz, câmera, ação, microfone, e não os vândalos. Mas me parece que também a escolha é uma escolha também ideológica, né? Eu quero agradecer vocês, então, aqui pela participação e, como você disse bem, né, Valdemar, esse envolvimento, que não é só também de jovens, né? Tem pessoas de diferentes idades, etc. Eu acho que lança novas luzes sobre uma geração que estava quase que insensível, né? Como se os problemas do país ou das pessoas não fossem os nossos problemas, né? Porque a política é isso, né? Juntos construirmos um condomínio, uma igreja, exato, uma municipalidade, um estado, uma nação, todo mundo com esse senso de responsabilidade. Obrigado. Okay. Eu que agradeço. Privilégio estar aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado, Natália. Obrigada. Prazer participar. Quem sabe temos outros momentos, porque só começamos, na verdade, a discutir o assunto. E você, tendo alguma pergunta, nosso telespectador pode mandar para a gente e vamos aqui buscar atender também aquilo que você acha, crendo sempre que o Brasil tem jeito, mas começa comigo, começa com você. Continue conosco, o Convite à Vida continua com outras atrações para você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o maior brasileiro de todos os tempos? Entre os participantes, sortearemos o livro Ação da Igreja na Cidade, de Ariovaldo Ramos, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta.
Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Olá, você que está assistindo hoje o programa Convite à Vida e é um louco por viagens como eu queria falar hoje sobre um país que é pouco conhecido, pelo menos pouco divulgado turisticamente, que é a Jordânia. Lá você vai encontrar, por exemplo, um lugar chamado Monte Nebo. Você tem ideia do que é isso? É o lugar onde Moisés, quando saiu lá do Egito, ficou peregrinando pelo deserto e por 40 anos parou para avistar a Terra Prometida. Betânia. Betânia é um lugar onde supostamente foi o lugar do batismo de Jesus, à beira do Rio Jordão. Madaba. Madaba é um lugar que, assim, quando eu fui visitar, achei extremamente interessante pelo fato de ter uma oficina de mosaicos feitos exatamente como eram executados na época bizantina. Época bizantina ali quando iniciou Constantino, né, que ele oficializou a religião cristã como oficial naquela região. Então os mosaicos eram construídos nas igrejas, nas bases das igrejas ou nas paredes, para justamente educar o povo com algum tema bíblico, para que a pessoa pudesse entender o que a Bíblia estava dizendo. Trabalhos de gênios, trabalhos fantásticos. Saindo de Madaba, você pode visitar Amman, que é a grande capital, seu museu arqueológico, tem peças e artefatos interessantíssimos, mas o grande must ali da Jordânia é essa cena que você está vendo agora aí na tela. Você está vendo o nosso querido Indiana Jones saindo aí do que é chamado Tesouro. Essa é Petra, a capital dos antigos nabateus. O que me impressiona muito ali é realmente como esses caras sabiam trabalhar perfeitamente na rocha. Você está vendo agora a parte do tesouro que foram levados aí vários anos para que fosse concluído. A Jordânia é muito mais do que você possa imaginar. A Jordânia é um país que fica muito próximo ao Egito, a Israel, ou seja, o meu conselho, quando você for conhecer o Oriente Médio, não deixa de passar na Jordânia. E a dica do louco é Petra. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, te vejo na próxima semana, afinal dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. يا حبيبي يا سلام الله أهواه وهو وجوده يا الغلا أهواه وإذا ابتعد يا هلا بالي شو أسوي له O medo é um sentimento real na vida humana. Ele faz parte do dia a dia. Desde criança ouvimos histórias de horror
e muitas vezes crescemos com esses fantasmas em nossa mente. O medo tem levado muita gente à ruína em sua vida familiar, profissional e sentimental. Grandes problemas se levantam diante daqueles que são atingidos pelo medo. O medo pode se transformar em fobia e por isso muitos se tornam dependentes de drogas, de medicamentos, de tranquilizantes para amenizar esse mal-estar. Você ouviu dizer que a Bíblia fala mais de 300 vezes sobre o medo, sobre temor. Isso mostra o quanto essa pequena palavra de efeito devastador é importante na vida do ser humano. Muitos povos no mundo hoje também vivem dominados pelo medo. Medo da morte, medo de adoecer, de ficar pobre e de tantos outros medos. Mas um dos mais escravizantes é o medo dos espíritos, como acontece com os povos africanos. Em algumas comunidades de Moçambique, por exemplo, até se um vento passa e faz um redemoinho, aquela coisa que roda com o vento, eles têm medo porque pensam que é um mau espírito. Muitos vivem aprisionados a feitiçarias, porque têm medo dos mortos, dos ancestrais mortos. E então eles ficam à mercê das instruções que os líderes religiosos da comunidade ou feiticeiros dão. Eles fazem banhos, oferendas de alimentos, de animais, e o pior de tudo é que oferecem sacrifícios de crianças aos espíritos. Uma situação que em vários países africanos é combatida pelo governo, mas que na prática ainda acontece em pequenos vilarejos do interior. O medo paralisa, confunde, entorpece, dispara adrenalina pelo corpo e assim coisas terríveis acontecem no dia a dia de muitos povos. O mesmo acontece na Índia, onde cerca de 80% da população segue o hinduísmo, uma religião que tem um panteão de deuses, 330 milhões deles, em formato de animais como elefante, rato, cobra e por aí vai. O medo faz parte do cotidiano dessa gente e o tempo todo eles ficam tentando apaziguar a ira dos deuses. Os templos vivem cheios de fiéis, que no final do dia dão sempre uma passadinha por lá para levar flores, sementes, água e um ritual que aprisiona milhares de pessoas. Isto é o que você vai ver agora no documentário que preparamos sobre a Índia. Perceba o quanto é importante libertar esse povo da escravidão do medo. A Índia é uma das civilizações mais antigas da Terra. Sua população é a segunda maior do mundo. São mais de 1 bilhão de pessoas no espaço geográfico menor que a região norte do Brasil. Uma verdadeira Babel se formou nesses 4.500 anos de história, resultando em 1.674 línguas que hoje são faladas no país. A Índia é um país extremamente religioso. O hinduísmo e o islamismo se destacam pelo grande número de seguidores que superlotam templos e mesquitas espalhados por toda a Índia. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Banhos, oferendas, sacrifícios de animais, feitiçaria, peregrinações, previsões, boas obras e inúmeras outras práticas formam o credo religioso. Os hindus creem que todo ser vivo, seja humano ou animal, tem uma alma valiosa e por isso deve ser preservado. Hoje, a Índia vive um sincretismo religioso que envolve milhões de muçulmanos sufis, hindus, budistas, jainistas, sikhistas, uma infinidade de credos. O norte, onde se realiza o trabalho missionário dos batistas brasileiros, é a região do país que mais carece do Evangelho. Em 2000, 30 igrejas ou comunidades já haviam sido plantadas, e a meta agora é de que as 30 igrejas estabelecidas plantem 25 novas igrejas até dezembro de 2012. A Igreja de Cristo tem sido marcada pelo derramamento de sangue. Templos têm sido destruídos, crentes sequestrados, estuprados e mortos.
O martírio dos cristãos tem levado muitos à fé em Jesus. Os muçulmanos são o segundo maior grupo religioso na Índia, com 160 milhões de seguidores. O trabalho dos batistas brasileiros com os muçulmanos começou em 1994 em parceria com a Al-Bashir, uma missão que atua há 19 anos na evangelização de muçulmanos. O ministério é realizado em 7 estados do norte, onde se concentra a maioria dos muçulmanos. Diferente das missões entre os hindus, o crescimento da igreja entre os muçulmanos é pequeno. Uma das grandes dificuldades é encontrar obreiros dispostos a se sacrificar pelo ministério. Vários irmãos já foram treinados, mas não suportaram a pressão da família e desistiram. São 34 comunidades estabelecidas. 30 entre 4 grupos étnicos hinduístas e 4 entre grupos muçulmanos. 25 novas frentes de trabalho já em funcionamento. E vale a pena continuar a investir. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui. Isaías 6:8. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o maior brasileiro de todos os tempos? Entre os participantes, sortearemos o livro Ação da Igreja na Cidade, de Ariovaldo Ramos, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Sobre a oração, há pessoas que oram, pessoas que não oram. Entre as que oram, uns oram pouco, outros oram muito. A grande questão é, se nós somos pessoas de oração, será que temos que ter um momento especial para orar? Um momento para entrarmos na presença de Deus? Penso que nós temos a experiência de Jesus que nos ensina como nós devemos nos comportar. Em Marcos, nós lemos claramente que ele
é flagrado várias vezes orando. Ele sai de onde estava, vai para um lugar conhecido deles lá e então oram. A resposta é simples. Será que nós precisamos de um tempo especial para orar? Se Jesus Cristo, que era Deus, precisava orar, nós também precisamos orar. Era assim que Jesus fazia. Ele tinha plena comunhão com o Pai, mas separava momentos para estar sozinho com o seu Pai. Leio então um texto. Tendo-se levantado alta madrugada, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A comunhão permanente com Deus não exclui os momentos especiais de oração, porque esses momentos alimentam a permanente comunhão. Eu e você precisamos de um tempo de leitura da Bíblia e de meditação nas verdades desta Bíblia. Isso requer de nós dedicação, disciplina, método. A dedicação nasce da paixão por orar, a partir daquele sentimento que oração é um valor alto, elevado na nossa vida. A disciplina nos ajuda a separar um tempo, um lugar que seja para oração e meditação. E quando temos método, nós anotamos os pedidos, registramos nossas experiências, organizamos nossas leituras bíblicas. Assim fazendo, nós fazemos como Jesus fazia. Separe sempre um tempo para orar. E eu sugiro, como Jesus, que seja de madrugada. Pode ser qualquer hora, mas de madrugada nós não temos nenhum risco de naquele dia não orar nem ler a Bíblia, que começamos fazendo aquilo que é mais importante na nossa vida. Se você não orou ainda hoje, procure um lugar e ore para estar em plena comunhão com Deus, sem distrações. Orar é muito bom.